Atos 2:36. Ele disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E que palavra, né? Que pregação para esse povo. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos de nação? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais, se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. No capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No capítulo 17 de Atos. Dezessete e 30. Agora é o apóstolo Paulo. Pegando temas. Dezessete e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. E como ouviu falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. É só isto que nós vamos ler. Como já disse, o
povo de Israel foi um povo muito privilegiado. Deus se manifestou para com eles, mandando o seu filho. Foi para essa nação. Foi entre essa nação, esse povo, que o eterno Filho do eterno Deus se manifestou, nasceu nesse mundo. Veio aqui para salvar. Salvar, porque o povo pecou. O povo ficou estragado, arruinado, destituído da glória de Deus, perdidos, a caminho da condenação e do inferno. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio. Eu disse que essa nação foi a nação privilegiada, um povo privilegiado. Pois é verdade. Mas meus ouvintes sabem que o povo aqui na Gaivota também, Sombrio também, tem sido um povo privilegiado. Onde a verdade do Evangelho chegou, na simplicidade, sem pensar no bolso de ninguém, o Evangelho que Cristo mandou pregar agora, não só para a nação de Israel, mas depois da sua morte e ressurreição, ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo. Ouviu? Foi o Senhor Jesus quem mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós aqui na Gaivota somos privilegiados também. Porque, meus ouvintes, temos cidade aqui bem perto de nós, que podemos dizer que não chegou ainda o Evangelho lá. Confusão tem chegado por toda parte. Joio por toda parte. Mas o Evangelho genuíno, que visa a bênção espiritual do pecador, várias cidades não têm chegado. Nós temos, eu tenho contado, mais ou menos de Torres a Araranguá, acho que nós temos mais ou menos 12 cidades. 12. Não são cidades tão grandes, mas tem 12 cidades que ainda não ouviram o Evangelho como tem chegado em Sombrio, Balneário Gaivota, Santa Rosa, Pasto de Torres, agora lá nos ingleses. Então, nós também somos privilegiados. Isso, meu ouvinte, traz para cada pessoa maior responsabilidade. Se não se salvarem, são mais culpados, vão sofrer mais do que aqueles que moram lá na costa da serra. O Senhor Jesus falou isso para gente que foram mais culpados do que outros lugares. Então, o povo de Israel, qual foi a atitude deles para com Cristo? Foram poucos os que se salvaram. Poucos. Até a morte de Cristo foram poucos. E tinha multidão. Quando o Senhor Jesus multiplicou os pães, quem sabe umas 10.000 pessoas, e outros milagres que ele operou, multidões, milhares de pessoas.
mas eram um pouco. Então, o apóstolo Pedro agora, por causa da atitude errada deles, escute de novo o que Cristo diz, lançou no rosto deles o pecado deles. Pedro era um pescador, não tinha estudo, não tinha faculdade, mas ele foi ajudado por Deus para dizer: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, vocês crucificaram. Vejam o pecado de vocês, que vocês cometeram, a loucura de vocês. Vós crucificaste a Jesus. Deus, Pedro, guiado pelo Espírito de Deus, levou-os a pensar em Deus. Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. É uma pregação forte. Pregação forte. Vocês crucificaram. Vocês pecaram. Vocês foram os assassinos. Pois é. No 20, nós não estamos lá, não crucifiquemos o Senhor Jesus Cristo, mas o fato é, meu ouvinte, que todos nós pecamos, né? Todos nós temos pecado. Eles agiram assim por causa do seu pecado, da sua natureza pecaminosa. Mas e a nossa natureza, como é que é? Será que é tão boazinha? Não, meu filho, não. Vamos concordar com Deus. Vamos admitir, Deus tem razão, não adianta. O povo ouviu o seu pecado e deu resultado. Diz aqui, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, alcançou o coração deles, sentiram no íntimo, no fundo, no coração, na sua alma, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Nós erramos, pecamos, temos pecados, o que faremos? Mas lemos ali que eles sentiram no seu coração. Houve, podemos dizer não, é o que está aqui, arrependimento, estavam arrependidos. Que faremos, varões e irmãos? Sentiram. E Pedro disse, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependimento. Virar as costas, deixar aquele caminho e se voltar para o Senhor Jesus Cristo, se voltar para aquele que uma vez eles rejeitaram, disseram: fora daqui com este. Arrependimento no íntimo, no coração, e se voltando para o Senhor, se convertendo ao Senhor, virando as costas para aquele caminho deles e para o seu pecado.
se salvaram. Se salvaram, olha, diz aqui, e com muitas outras palavras, Pedro exortava e dizia: salvai-vos desta geração perversa. Abandone, vire as costas para essa geração, esse povo perverso. E diz aqui, quase 3.000 almas se salvou. Ouviram a pregação de Pedro falando de Cristo, daquele que eles tinham rejeitado, até crucificado. Então, que mudança houve, né? Um abandono. A pregação alcançou o coração. Meu ouvinte, temos aqui a palavra de Deus inspirada. E nós esperamos que a palavra que você tem ouvido essa noite faça essa obra. E você também venha a Cristo, porque, meu ouvinte, sem Cristo você está perdido. Sim, sem Cristo. Pedro disse no capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento, reconhecimento do seu pecado e sentir no coração o seu erro. Mas não só isso. Diz aqui, arrependei-vos e convertei-vos. Não era só ficar ali chorando, arrependido, mas se convertendo, se voltando, virando as costas para o seu pecado e se chegando a Cristo, confiando em Cristo. Diz aqui, para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados. Então, o pecador se salva quando ele reconhece, olha, nos meus pecados, eu não estou de bem com Deus. Não. Não, meu ouvinte. A pregação do apóstolo Pedro era bem clara. Falou um assunto que eles sabiam bem, do erro deles, do pecado deles. E ouviram falar de Cristo, que eles não fizeram caso, rejeitaram, mas agora mudou. Agora mudou a coisa. Agora eles se converteram a Cristo, receberam a Cristo, aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal da sua alma. E diz ali que foram batizados. Quem? Os que de bom grado receberam a sua palavra. Ouviram e receberam. Eu faço uma pergunta. Será que nessa reunião hoje aqui temos alguém disposto a receber o Senhor Jesus Cristo? Compreendendo, mas a palavra que eu estou ouvindo não é a palavra do seu José, nem de Josué, ou de outro. Eu estou ouvindo, eu estou lendo na minha Bíblia a palavra de Deus. Eles receberam, ouvir e receber. Será que alguém vai receber hoje essa reunião? Isso decide o seu futuro eterno. Porque, meu ouvinte, é a coisa mais certa que tem. Não receber Cristo, ou não fazer caso de Cristo. Não se importar. Tapar o seu ouvido, não se importar. Não muda em nada. Um dia tem que falar com ele. Um dia
vai chegar na presença dele. Esse é o problema. Não tem atalho, não tem escape. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, falando para um povo nas trevas, na idolatria, no paganismo. Mas Paulo chegou lá com o Evangelho, o mesmo Evangelho que Pedro pregou, Cristo pregou, mandou pregar. O apóstolo Paulo disse: olha, gente, vocês estão tudo errado. Mas Deus não tem em conta o tempo em que vocês estão vivendo na ignorância, no erro, no pecado. Mas Deus tem determinado um dia. Como é que está ali? Peraí, você está certo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não tem em conta o tempo em que vocês estão vivendo na ignorância. Mas Ele anuncia agora que vocês se arrependam, que abandone e deixe o seu pecado, a superstição. E Paulo falou do Senhor Jesus Cristo para eles. De novo, outro pregador. Paulo não falou da religião, nada disso. Ele disse: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Paulo falou do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Ele um dia vai julgar este mundo ímpio, o mundo que não quer Jesus. Mas eu espero que nessa reunião aqui você hoje queira e que receba Ele. Várias pessoas ouviram a pregação do apóstolo Paulo aquele dia. E diz aqui que alguns escarneceram a pregação do apóstolo Paulo. Outros diziam: olha, acerca disso te ouviremos outra vez. Tá bom, gostei da pregação. Como dizem lá em Voti, tá bonita a pregação. Mas outra vez, mais tarde. E assim Paulo saiu do meio dele. Mas temos aqui uma coisa muito boa. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram na pregação, se salvaram, ouviram falar do seu erro, do seu pecado, mas ouviram falar de Cristo, daquele que tinha morrido na cruz e ressuscitado, ouviram e creram, se salvaram, foram salvos. Pois é, você só vai ser salvo quando você, como um pecador, também crê no Senhor Jesus Cristo, compreendendo que a morte dele e a sua ressurreição, o seu sangue derramado, foi o preço pago para salvar você. E você pode crer nele, e daí você é salvo. Então, entre os quais estava Dionísio, Eupagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, várias pessoas se salvaram. Aproveitaram.
Por que não hoje aqui na Gaivota? Por que não você hoje? Só que você não quer. Já. Lemos ali de pessoas. Acerca disso te ouviremos outras. Vai ter mais reuniões. Será? Vamos anunciar para a quarta que vem. Sábado e domingo em Sombrio. Sexta, uma reunião especial no Pasto de Torres. Mas será que vai dar? Será que vai ter reunião aqui quarta que vem? Acostumamos dizer, não sei se vocês têm notado, se Deus quiser. Né? Já a vinda do Senhor está próxima. Se Ele vem, não tem mais reunião. Não tem. Os salvos da Gaivota vão subir. Vai ficar depósito de gás. Vai ficar essa casinha aqui. Vai ficar o salão. Enfim, vai ficar. E os crentes vão subir. Aí não tem mais reunião. Você pode chegar aqui. Não abriu a porta hoje. Pois é. Por isso, meu ouvinte, faça como aqueles que creram. Aí sim. Aí sim. Você pode dizer, agora o Senhor Jesus pode vir. Ou vou orar para que outros, meus parentes e filhos ainda se salvem. É isso que os salvos estão fazendo. Orando. Para que eles também entrem pela porta estreita. Para que eles venham crer em Cristo para a sua salvação. É você que decide. Que Deus abençoe. Vamos orar.